Temos uma claquete. A dúvida é uma coisa incrível, impressionante, assustadora, fascinante, Divertida, por que não? e, acima de tudo, imprescindível. A gente precisa ter dúvida, faz parte da vida. Olá, eu sou Pedro Alcântara e eu tô aqui para falar sobre como a forma como a gente assiste as coisas mudou com o passar do tempo e como isso interfere na forma como a gente vivencia, aprecia a arte. Não é segredo para ninguém que eu sou muito fã das tecnologias dos anos 90 e começo dos anos 2000. E a razão para isso é bem simples. Eu nasci nos anos 90, então anos 90 e começo dos anos 2000 são a minha infância. Eu tenho saudades de algumas coisas e eu gosto muito de televisões de tubo, VHS, DVD, esse tipo de coisa. E essas tecnologias são ainda mais marcantes para mim porque a minha família demorou muito para ter uma TV que não fosse de tubo, né? Daquelas TVs mais modernas que são de tela larga, 16:9, widescreen, e não aquelas que são mais quadradas, que tem a proporção 4:3. A gente só foi ter uma TV widescreen lá para 2012. Mas eu vou voltar um pouco no tempo e contar melhor essa história. Voltando um pouco no tempo, na casa da minha família tinha TV de tubo e o aparelho de VHS, que é aquela fita que a gente usava para assistir filme. Eu assistia muito filme na fita do VHS. E a gente também tinha uma câmera de brinquedo, que ela não era exatamente uma câmera muito grandiosa. Ela só filmava em preto e branco e para funcionar ela precisava ficar ligada o tempo todo no VHS, porque ela gravava direto naquelas fitas, ela não tinha fita própria. Eu acho que a gente não tem nenhuma dessas fitas mais, porque deve ter tudo degradado com o tempo, deve ter mofado, e a câmera não funciona mais. Mas ela ainda existe e tem uma foto dela no meu Instagram. E por muito tempo a gente assistiu o filme no VHS, até o momento em que a gente comprou um aparelho de DVD. Esse aparelho de DVD era da marca Blue Sky, não sei se vocês conhecem. O novo Twitter. Esse DVD era da marca Blue Sky e a gente comprou numa promoção. E a gente logo descobriu por que estava em promoção. O aparelho dava muito problema. Toda hora ele travava, ele dava um erro chamado erro parental, que a gente não sabe até hoje o que era. Mas a gente foi muito feliz com esse DVD, a gente assistiu muito filme nesse DVD, e lá pra 2007 ou 2008 eu ganhei um PlayStation 2, que também lia DVDs, então a gente passou a usar esse videogame para assistir filme, mas como os meus pais não sabiam mexer no meu videogame, o nosso querido Blue Sky continuou sendo o nosso aparelho de DVD principal. Só que ele começou a dar muito problema mesmo, num nível de que nos últimos tempos do Blue Sky, a gente tinha que abrir a carcaça dele, botar o DVD, e a gente precisava colocar a mão por dentro do aparelho para encaixar o disco no lugar certo para ele ler. A chance de a gente tomar um choque com isso era muito grande. Mas, felizmente, ele só teve esses seus momentos finais na época em que a gente finalmente pôde comprar a tal TV que eu falei, que é mais moderna. Hoje em dia ela não é mais tão moderna, mas na época ela era, porque foi na época que se popularizaram mais essas TVs, o preço baixou, e a gente comprou junto um aparelho de Blu-ray. E aí, adeus TVs de tubo, VHS e DVDs. Mas por que eu tô falando de tudo isso? Deve ser porque eu gosto muito de TV de tubo, né? Mas eu tive a ideia para fazer esse vídeo porque eu vi um post no Tumblr, pois é, o Tumblr ainda existe, de uma pessoa falando que estava vendo um episódio da série clássica de Doctor Who e achando muito engraçado que tinha um braço alienígena ali que aparecia numa cena que claramente era feito de plástico bolha com tinta. E uma pessoa respondeu que não era bem assim, que aquela pessoa deveria levar em consideração que aquele episódio não foi feito para ser assistido na tela de um computador ou de uma TV moderna. Ele era assistido em TVs de tubo pequenas. E a definição não era tão alta, não tem nenhuma surpresa nisso. As pessoas que produziam direto para a TV, elas tinham noção de quais recursos elas poderiam e deveriam usar para passar exatamente a ideia que elas queriam para o público. Então eles sabiam que se eles usassem plástico bolha com tinta, quem assistisse aquilo naquela TV, que era o que estava disponível na época, não ia ver um plástico bolha com tinta, ia ver um braço alienígena, porque a baixa definição não abria espaço ali para muitas certezas, restava apenas a dúvida, e estava tudo certo, a pessoa via a magia ali acontecer. Mas toda essa história
me faz pensar sobre dois movimentos artísticos. E no primeiro caso, eu vou estar usando o nome movimento artístico de maneira mais genérica, porque eu não sei muito bem se pode ser classificado como um movimento artístico, e a gente sabe que só dá para classificar movimentos artísticos depois de muitos anos que eles terminaram de acontecer. Mas, nos últimos anos, muitas pessoas começaram a ficar super nostálgicas em relação aos anos 90 e começo dos anos 2000, e muitos artistas decidiram se dedicar a pixel art. Pixel art é aquele estilo de arte, de ilustração, que era muito utilizado nos anos 80 e 90, nos videogames, nos jogos eletrônicos, e hoje em dia é usado por razões de estilo, de preferência estética, mas na época era utilizado porque era como dava para você fazer os gráficos daqueles jogos. Basicamente, pixel art é um crochê digital, e a proposta da pixel art é você fazer desenhos que podem ou não ser complexos, com pouquíssimos detalhes, com o mínimo de detalhe possível, mas que conseguem transmitir para a pessoa a ideia exatamente do que ela está vendo. Então, aqueles poucos pixels que você vai estar vendo vão representar alguma coisa, seja um personagem, um cenário ou qualquer outra ideia. E hoje em dia, a graça da gente ver uma pixel art no perfil de um artista, ou até mesmo em um jogo moderno que usa esse estilo de visual, é que a gente vê aqueles detalhes, a gente vê os pixels. Mas, se a gente aplicar aquela lógica que eu falei do Doctor Who a pixel art, a gente vai perceber que os artistas que desenvolviam os jogos na época levavam em consideração também que a definição das TVs não era perfeita e que as pessoas iam ver aqueles pixels se entrelaçando. E mais uma vez, ninguém ia ter certeza do que estava acontecendo ali. Portão abrindo, esperando o portão da garagem fechar. Pim, 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 pim. Olha aí a dúvida mais uma vez aparecendo. A dúvida formava na visão e na mente dos jogadores uma imagem perfeita, porque para mim era perfeito aquilo lá. E é mais interessante ainda que se você para pensar que a forma como a gente consumia pixel art lá nos anos 90 era uma coisa, e a forma como a gente consome a pixel art hoje em dia é outra coisa, a gente tem dois jeitos muito legais e muito interessantes de apreciar o mesmo tipo de arte. Agora vamos falar sobre o outro movimento artístico, mas aqui é de fato um movimento artístico. Também não é segredo para ninguém que eu sou muito fã de Vaporwave, e eu não vou me aprofundar no assunto nesse vídeo, mas o Vaporwave influenciou muitos outros movimentos, incluindo aí a cultura de lo-fi e outras coisas. E quem tá na internet há bastante tempo sabe que existe um negócio chamado creepypasta, que são histórias assustadoras que, se você é um pouquinho mais novo, um pouquinho mais ingênuo, você pode até acreditar que é verdade, e aí elas te deixam super incomodado. E a graça das creepypastas é que ninguém sabe exatamente a origem delas, e elas são replicadas aí pela internet eternamente, e permanecem e continuam com a gente. Só que aí, se você junta o pessoal que tem essa nostalgia de TV de tubo e VHS com o pessoal que gosta de creepypasta, você vai ver surgir uma outra coisa que muita gente deve conhecer, chamada Analog Horror. Mas para quem não sabe o que é Analog Horror, eu vou explicar. Analog Horror é um tipo de vídeo em que o autor ou a autora usa a estética de TV antiga e de VHS para acrescentar um clima. Basicamente tem a razão de estilo, né? A pessoa colocou aquilo porque acha legal, mas também tem uma razão técnica. Quando você tem ali a baixa definição de uma TV antiga, de uma gravação antiga, junto com todo aquele ruído que são aqueles risquinhos que passam na tela, você pode fazer uma coisa que parece ser complexa com poucos recursos. Então você pode fazer a gravação ali de alguma coisa que parece um monstro com poucos recursos, com uma fantasia mais simples, porque aquilo ali não vai parecer tosco, porque não vai parecer o que é de fato, 100%. Então, mais uma vez, vai restar só dúvida para quem estiver assistindo. Eu gosto muito de Analog Horror, eu até já fiz alguns que tem no meu canal, mas eles não são exatamente muito bons, por isso tem alguns que estão até privados. Quem sabe um dia, com mais tempo, eu não volto, refaço e capricho mais. E os meus canais de Analog Horror favoritos são Local 58, Gemini Home Entertainment e também aquele projeto que é bem popular, chamado Backrooms, que são muito legais. Nossa, tá passando um comboio aqui na rua. Quer aparecer? Oi, Ed, tudo bom?
Tem um cachorro latindo na minha rua, eu vou ignorar isso. Tu não vai. Nossa senhora. Então. Basicamente, agora você já sabe por que eu gosto tanto de TVs de tubo, e de VHS, e de DVD, de toda essa estética. Se você foi uma criança nos anos 90 e nos anos 2000, deixa aí nos comentários do que você mais sente falta dessa época. E se você não foi uma criança nos anos 90 e nos anos 2000, comenta aí qualquer coisa também, deixa algum comentário, me dá sugestões do que mais vocês gostariam que eu falasse. E se você gosta de Analog Horror, se você não gosta de Analog Horror... Que dá. Matei um pernilongo aqui, ó. Ó. E por hoje era isso que eu tinha pra falar. Clica no joinha, se inscreva no canal, deixa o sininho ativado e logo logo eu volto com mais vídeos. E como sempre, isso não é um aviso, é uma ameaça. Doido. Mas a gente é dois tontos. As pessoas não precisam saber. As pessoas sabem que a gente é meio tonto.